Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver a questão número 10 do Colégio Naval de 1983. Ao extrairmos a raiz cúbica do número natural n, verificamos que o resto era o maior possível e igual a 126. A soma dos algarismos de n é quanto? Bom, esse exercício vai tratar do resto da raiz cúbica de um número. Só que o problema ele não define o que é esse resto da raiz cúbica desse número, né? Então, eu vou mostrar para vocês, por meio de dois exemplos, a definição do que vem a ser o resto da raiz cúbica de um número. Então, vamos começar com o primeiro exemplo, né? Em que o nosso n vai ser igual a 2, o número natural 2. Se a gente fizer na calculadora a raiz cúbica de 2, vocês vão ver que é um número aproximadamente igual a 1,25. Essa é uma aproximação para a raiz cúbica de 2. Eu vou chamar de I da raiz cúbica de 2 a parte inteira da raiz cúbica de 2. A parte inteira da raiz cúbica de 2 é esse número 1 aqui. Então, a parte inteira vai ser igual a 1. O que vem a ser o resto da raiz cúbica de 2? O resto da raiz cúbica de 2 vai ser 2 menos o cubo da parte inteira da raiz cúbica de 2, ou seja, 2 menos 1 ao cubo. 2 menos 1 ao cubo é igual a 1, então o resto é igual a 1. Vou dar um outro exemplo, agora para n igual a 10. Para n igual a 10 a gente vai observar que a raiz cúbica de 10 é aproximadamente 2,15 e, portanto, a parte inteira da raiz cúbica de 10 é igual a 2, exatamente igual a 2. Logo, o resto da raiz cúbica de 10 é o n, que é igual a 10, menos o cubo da parte inteira da raiz cúbica de 10, ou seja, 10 menos 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, 10 menos 8 dá 2. Então, esta é a definição do que vem a ser o resto de uma raiz cúbica de um número. A gente pega a raiz cúbica desse número, depois pegamos a parte inteira da raiz cúbica deste número, elevamos essa parte inteira ao cubo e fazemos o número inicial natural n menos essa parte inteira ao cubo. Então, olha só. Para a gente resolver esse problema, a gente vai usar um resultado que nos diz o seguinte. Eu vou colocar o nosso número n aqui, né? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte, né? Será que o n é um cubo perfeito? Né? Será que o n ele pode ser da forma b ao cubo? Isso não pode acontecer, porque olha só. Porque se o n for um cubo perfeito, nesse caso aqui não vai ser possível, né? Porque se o n for um cubo perfeito, ou seja, n for igual a b ao cubo, então, quanto que vale a raiz cúbica de n? A raiz cúbica de n vale b. E quanto que vale o resto, portanto, né? Como b é um número natural, né? Porque a gente só pode falar de cubo perfeito quando este número aqui, que está sendo elevado ao cubo, é um número natural. Então, perceba que a parte inteira da raiz cúbica de n é exatamente igual a b, porque esse número aqui já é um número inteiro, já é um número natural. E, portanto, o resto é quanto? O resto vai ser b ao cubo, que é o n, menos a parte inteira da raiz cúbica de n ao cubo. B ao cubo menos b ao cubo dá igual a 0. Só que o problema nos diz que o resto da raiz cúbica de n é igual a 126. Então, n não pode ser um cubo perfeito. Mas nós vamos agora usar um resultado que em seguida, após a gente resolver esse problema, eu vou tentar demonstrar para vocês, que é o seguinte, que dado um número natural n, como a gente está vendo aqui, o cubo mais próximo desse n vai ser justamente a parte inteira da raiz cúbica de n, né? O cubo mais próximo aqui de n, vou chamar esse número aqui de b, né? B ao cubo. Este b é a parte inteira da raiz cúbica de n. A gente vai usar esse resultado e logo em seguida a gente vai demonstrá-lo, né? Existem alguns números cubos perfeitos que estão
que são anteriores ao n, né? Por exemplo, o número 1 é um cubo perfeito e ele é menor ou igual a n. E de 1 até n existem alguns cubos perfeitos. E o cubo perfeito mais próximo de n à esquerda de n é a parte inteira da raiz cúbica de n elevada ao cubo, né? Então, olha só. Se o b ao cubo é o cubo perfeito mais próximo de n à esquerda, o b mais 1 ao cubo tem que estar para cá. B mais 1 ao cubo tem que estar para cá. O b mais 1 ao cubo não pode ser o n, porque a gente acabou de ver que o n não pode ser um cubo perfeito, e o b mais 1 ao cubo também não pode estar aqui, porque se ele estivesse aqui, o cubo perfeito mais próximo de n à esquerda não seria o b ao cubo, né? Seria o b mais 1 ao cubo. Então, a gente sabe, portanto, que o n ele está entre esses dois cubos perfeitos, né? Entre o cubo da raiz cúbica de n, e, que é b, né? E b mais 1 ao cubo. Então, olha só. Como a gente está falando aqui no enunciado do problema, né? Ou melhor, como o enunciado fala que o resto é o maior possível, para que o resto seja o maior possível, o n ele tem que estar o mais distante possível do b ao cubo. Porque quanto mais próximo do b ao cubo, a diferença de n com b ao cubo dá cada vez mais próximo de zero. Só que a gente quer que o resto seja o maior possível, né? O resto é a diferença de n com b ao cubo. Porque o b é... A gente está usando esse resultado, né? Porque o b é a parte inteira da raiz cúbica de n. Então, olha só. Para que o resto, nesse caso aqui, seja o maior possível, o n ele tem que ser b mais 1 ao cubo menos 1. Ele tem que ser um número natural anterior a este número aqui, né? Nesse caso, a gente vai ter o maior resto possível, né? Porque o n está variando nesse intervalo aqui, de b ao cubo até b mais 1 ao cubo. A diferença, né? A diferença desse número aqui, n, com b ao cubo tem que ser igual ao resto. Então, o resto vai ser igual a b mais 1 ao cubo menos 1, esse é o n, né? Menos o b ao cubo. Para a gente calcular o resto, a gente pega o nosso número n e diminui da parte inteira da raiz cúbica de n elevado ao cubo, que é o nosso b ao cubo. Mas então, 126 vai ser igual a quanto? Quanto que é b mais 1 ao cubo? A gente desenvolvendo essa parte aqui, ó, a gente sabe que b mais 1 ao cubo é o cubo do primeiro termo, né, que é o b, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, que é 1, mais 3 vezes o quadrado do segundo termo vezes o primeiro termo, mais o cubo do segundo termo. Menos 1 ainda, né? Que é esse menos 1 que está aqui. E menos o b ao cubo. Logo, 126 vai ser quanto? A gente pode cancelar esse b ao cubo com esse b ao cubo. A gente pode cancelar este 1 com este 1. Vamos ficar com 3b ao quadrado mais 3b. E daí nós podemos dividir essa expressão toda por 3, né? Dividindo 126 por 3, a gente vai obter 42, né? 3 vezes 42 dá 126. Dividindo essa expressão toda aqui por 3, a gente vai obter b ao quadrado mais b. Logo, b ao quadrado mais b menos 42 é igual a zero. Eu vou tirar a minha imagem daqui para a gente conseguir ter esse espaço para fazer essa conta. Agora a gente só basta nós desenvolvermos, ou melhor, só basta a gente encontrar quanto que vale o b pela fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos encontrar o b, né? O b vai ser quanto, né? O b vai ser menos o número que multiplica o b, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, né? Quem que é o discriminante? É 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes, né? Vezes ainda o número menos 42. Tudo isso dividido por 2 vezes o número que multiplica o b ao quadrado, 2 vezes 1. Logo, b vai ser igual a menos 1, mais ou menos quanto? A raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 42 vai dar 168. E tudo isso dividido por 2. Logo, o nosso b vai ser quanto, né? B vai ser igual a menos 1
mais ou menos. A raiz quadrada de 169 é 13, então vai ficar menos 1 mais ou menos 13, dividido por 2, e portanto o b só pode ser igual a 6, ou o b vai ser igual a menos 7. Essas são as duas possibilidades para o b. E a gente não pode pegar b igual a 7 porque a gente está trabalhando com um b número natural, né? Então, a gente sabe que b é igual a 6, e como b é igual a 6, quanto que vale o n? Ó? O n vai ser este valor aqui, ó. O n é b mais 1 ao cubo menos 1. Então, vamos fazer aqui, ó. O n vai ser b mais 1 ao cubo menos 1. Então, vai ser, como b vale 6, então vai ficar 7 ao cubo menos 1. 7 ao cubo é 342, melhor 343 menos 1, né? 7 ao cubo é 343, ou seja, essa diferença é 342. Em outras palavras, a soma dos algarismos de n, que é o que pede o resultado, é 3 mais 4 mais 2, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 2 dá 9. E, portanto, a nossa resposta é a letra B. Então, agora só nos resta a gente demonstrar aquele resultado que nós utilizamos no transcorrer da resolução do exercício. Qual foi, né? A gente usou esse resultado aqui, ó. A gente pegou o número n, colocamos ele aqui e pegamos o cubo perfeito mais próximo de n à esquerda de n. E o que que nós usamos como resultado, né? A gente usou esse resultado aqui, ó, que este cubo perfeito à esquerda de n mais próximo de n, a gente usou que ele é igual a raiz cúbica de n, a parte inteira, melhor dizendo, da raiz cúbica de n elevado ao cubo. E agora a gente vai tentar justificar que realmente isso é verdadeiro, né? Que o cubo perfeito mais próximo de n à esquerda de n é, de fato, este valor que estamos vendo aqui em vermelho. Então, olha só, perceba que isso aqui é verdadeiro, né? Que a parte inteira da raiz cúbica de n é menor ou igual que a raiz cúbica de n. Isso porque o n ele é positivo, né? Se o n é negativo, isso não é verdadeiro. Na verdade, se o n é negativo, acontece o inverso, né? Mas, o que acontece? A gente pode pegar essa desigualdade aqui, elevar ao cubo, a parte inteira da raiz cúbica de n elevada ao cubo é menor ou igual que n, né? Portanto, temos um cubo perfeito, que é a parte inteira da raiz cúbica de n menor ou igual que n. Mas, como a gente está supondo, nós estamos supondo que o b ao cubo é o cubo perfeito mais próximo de n à esquerda de n. Ou seja, a gente tem o seguinte, né, que a parte inteira da raiz cúbica de n ao cubo só pode ser menor ou igual a b ao cubo. Nós queremos mostrar que é igual, né? Nós queremos mostrar que isso é igual. Mas o b ao cubo, a gente sabe que é menor do que o próprio n, né? O b ao cubo é menor do que n, como a gente sabe. E perceba o seguinte, agora a gente pode extrair a raiz cúbica nessa desigualdade aqui toda, né? A gente vai obter que a parte inteira da raiz cúbica de n é menor ou igual que b, que é menor do que a raiz cúbica de n. Portanto, olha só, temos aqui um número, né? E aqui a parte inteira desse número. E temos um inteiro, que é o b, que está entre a parte inteira de um número e o próprio número. Isso significa o quê? Isso significa que o b só pode ser a parte inteira da raiz cúbica de n, né? Porque temos um número aqui, a parte inteira do número aqui, e o número inteiro entre os dois números. Portanto, esse número inteiro aqui só pode ser essa parte inteira. E daí a gente conclui, né, que b ao cubo é igual à parte inteira da raiz cúbica de n elevada ao cubo, que é aquilo que nós queríamos demonstrar, foi aquilo que nós usamos no problema, né, no exercício. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!